noite! Está começando mais um programa AgroUrbano na TV, um espaço criado para conectar o produtor ao consumidor e o consumidor ao produtor rural, sempre, é claro, valorizando a produção local. E para levar o campo para a mesa, está comigo aqui todas as terças-feiras o professor de gastronomia, o sampaúcho Sandro Marques. Boa noite, Sandro. Muito frio por aí? Tá o frio de Renguear Cusco aqui em São Paulo. Baguri, e o que vai ter de novidade aí na sua receita aí? Alguma coisa para encarar esse frio? Eu vou fazer uma salada de inverno muito substanciosa e cheia de noz pecan, porque noz pecan é boa para a imunidade. Que bacana, Sandra. Além disso, também ela é uma interessante opção de investimento para os produtores rurais e até mesmo profissionais liberais. Vamos fazer o seguinte, a gente já volta, vamos falar sobre tudo isso e muito mais com os nossos convidados que sabem tudo do campo e também na cidade. A gente já volta, fica aí. Estamos de volta, então, com o AgroUrbano TV de hoje para falar sobre cultivo de nogueira pecan, sobre noz pecan, que coloca o Rio Grande do Sul como o principal produtor do fruto no país. Para o produtor, uma cultura que tem se mostrado uma excelente alternativa para diversificar a atividade e incrementar a renda. Já para o consumidor, significa acesso a um fruto rico em fontes de fibras, gorduras, antioxidantes, entre outras coisas. Quem vai falar conosco hoje aí, conhece tudo sobre esse assunto aí, são os nossos convidados, a nutricionista Júlia Lorenzon e o diretor da Associação Brasileira de Castanhas e Frutas Secas, a BNC, e também CEO da empresa Divinut, Edson Ortiz. Eu vou dar uma boa noite para vocês, tá? Boa noite, Edson, boa noite, Júlia. Mas antes de a gente começar a conversar, eu queria ver com o Sandro para ele explicar um pouco sobre a receita especial de hoje, que tem a ver com o nosso pecan. Então, eu queria que desse um resumo, ele vai fazer essa receita ao longo do programa. Boa noite, Sandro, novamente. O que está preparando para a gente? Boa noite, Emerson, Edson e Júlia. Ô, Emerson, me diz uma coisa, como é que você faz salada? Bom, eu lavo a salada, escolho ali se é alface, as folhas bem escolhidinhas, dou uma lavada, boto... É, mais ou menos isso. E você bota no forno? No forno? Pois Não. é. A gente vai fazer uma salada de forno hoje, porque chega o inverno, você quer continuar comendo vegetais, legumes, quer comer uma coisa substanciosa, então eu vou fazer uma salada que é diferente porque ela é feita no forno. E a estrela da salada em vez de ter a cereja do bolo, a gente tem a noz pecan da salada, que vai dar um encanto todo especial. Então, rapidamente eu vou contar. Aliás, eu só tenho coisas boas gaúchas aqui na minha mesa. Eu tenho, de novo, mel gaúcho. Eu tenho bergamota, que a gente está em plena estação de bergamota. E eu tenho as minhas pecãs. Eu vou fazer uma salada com abóbora caramelizada no forno, beterraba também assada no forno, e as pecãs eu vou caramelizar com mel e suco de bergamota. Ela vai ficar deliciosa e complementar essa receita. E no final a gente coloca um queijinho de cabra também para finalizar. Então podemos continuar o papo, enquanto isso eu vou fazendo aqui a minha receita. Nossa, então, olha, por uma questão também de cordialidade, né, com as mulheres, mas também, já que a gente está falando de tantas delícias, de coisas, né, que fazem bem para a saúde, eu vou conversar com a Júlia. A Júlia também é uma estudiosa do assunto das nuts de modo geral. Júlia, isso realmente são frutos que têm propriedades nutricionais muito ricas e traz muitos benefícios, é isso mesmo? Boa noite e obrigado por estar conosco no AgroUrbano. Então, boa noite a todos que estão aqui comigo, é um prazer estar aqui hoje. Então, sim, as nozes, assim como outras oleaginosas, são ricas em gorduras boas, né? Então, a gente vai ter ali gordura monoinsaturada, que é a mesma do azeite de oliva,
a gente tem o ômega 3, que é aquela gordura que todo mundo conhece, que tem no salmão, na sardinha, a gente encontra também nesses alimentos. A gente tem a questão da fibra alimentar, que é super importante, faz o intestino funcionar melhor e, consequentemente, melhora outros sistemas, né? Faz o açúcar no sangue baixar, faz o colesterol melhorar. A gente tem também a questão dos antioxidantes, que atuam combatendo o envelhecimento precoce. A gente, quando pensa em envelhecimento, pensa muito na questão estética, né, externa, mas oxidar significa envelhecer. Então, tudo aquilo que atua de maneira antioxidante faz a gente ficar mais jovem, externamente e também internamente. É isso que a gente quer dizer com beleza interna, Júlia? Quando fala Exatamente. que você fica por dentro. Ficar bonito de dentro para fora, né? Vamos falar botar o Edson na conversa. O Edson, ele também é um estudioso do tema, né, diretor da Associação Brasileira de Frutas Secas também. E, Edson, antes de mais nada, imagino que o público consumidor ele deve conhecer várias, ou melhor, até nem conhece a fundo cada tipo de nozes, castanhas e tudo mais. Há uma confusão também com a noz chilena, a noz pecan. Conta um pouco para a gente aí, que eu sei que tem um conhecimento muito vasto de muitos anos, né, estudando esse assunto. Bom, boa noite, Emerson, boa noite, Júlia, né? Boa noite, Sandro. As nozes e castanhas, para um público que cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, não é algo que se tenha confusão. Mas esse público, infelizmente, ele há poucos anos atrás ele era restrito, né? Mas felizmente ele vem aumentando. Então, as pessoas que observam, estudam, que cuidam das propriedades nutritivas e nutracêuticas dessas nuts, dessas nozes e castanhas, né? Além da apreciação do paladar, né, que é peculiar de cada uma, né? Então, a diferenciação do sabor, né, de cada uma vai sendo melhor apreciado, e as propriedades nutritivas, que a Júlia certamente vai me complementar, mas são, essa palavra, complementares, né? Então, uma tem mais selênio, outra tem mais zinco, outra tem um grupo de polifenóis, outra tem um grupo de gorduras, enfim. Então, os mix de nozes e castanhas, né, eles fazem um benefício extremo para a saúde. Agora, mesmo muitas vezes sendo consumidas, né, na forma de um mix, né, a pessoa com um mínimo de gosto pela apreciação do paladar de cada uma vai degustando, né, e apreciando o sabor e usufruindo das benesses nutracêuticas de cada uma delas, né? No Brasil, né, a pecan ainda é pouco conhecida, infelizmente, né? Nós temos, por exemplo, a noz chilena, né, que é a noz comum, walnut, né, que é o nome em inglês, que ela é no formato mais rugoso, um pouco pecan. Eu estou com uma aqui, que é a noz pecan, essa aqui, vamos chamar a noz pecan gaúcha, vamos dizer assim, né? A noz pecan, exato. Essa daqui. E a noz chilena é mais a do tico e teco, a noz comum, né? O pessoal do tico e teco, o pessoal associa bem. Ela é mais parecida com o cérebro. Ela não é adocicadinha, né? Ela é adocicadinha, a pecan, e a outra um retrosabor mais amargo, um pouco mais marcante, né? Então, tem essa diferenciação de sabor que, na culinária, né, muitas vezes ela vai ser impactante, né? Esse adocicado suave da pecan, ele é muito procurado pelos grandes chefes do mundo, né? E o amargo no retrosabor, né? Alguns segmentos, como sorveteiro, ele está cada vez mais evitando esse retrosabor amargo, que ele se torna algo desconfortável, né? Tá? Então, a noz é comum, é a mais conhecida, o walnut, que é Juglans regia, que é originário da Pérsia, né, tá? Enquanto a pecan, ela é menos conhecida, né, muito menos produzida no mundo, e é originária do norte do México e especialmente do sul dos Estados Unidos, da bacia do Mississippi, né? Mas, assim como o Sandro, né, vai nos demonstrar um uso aí, né, tá? Ele tem, assim, a pecan tem uma gama de aplicações e de valorização de uma salada, né? Muito, muito peculiar e muito aproveitável, além das propriedades que a dona Júlia é doutora aí na coisa. É curioso que você comentou da origem no sul dos Estados Unidos, porque na tradição culinária sulina, os Estados Unidos têm uma grande tradição culinária na sua região sul, com muitos pratos característicos dessa região. E na tradição culinária dessa região tem muita coisa feita com noz pecan. Eu estava pesquisando, né, para
para preparar um prato de hoje. Então, tem desde a super tradicional torta de noz pecan, que é basicamente massa e a noz pecan por cima, acaba caramelizando no forno, mas tem muitos outros pratos e todos típicos dessa região. Edson, agora há pouco aí tu falaste aí que o setor de sorvetes, né, consome muito isso. O Rio Grande do Sul produz, né, uma quantidade expressiva, mas ainda é insuficiente para atender todo o mercado nacional. Qual é o destino, né, dessa produção que é feita aqui no Rio Grande do Sul? Qual é o setor que absorve mais esse fruto aqui? Bom, o Brasil, tradicionalmente, é um grande importador de nozes do Chile, né? Então, hoje é mais facilmente encontrável nas prateleiras de supermercado a noz chilena, né? Então, está muito pulverizado no varejo. E o segmento também industrial e atacadista também usa bastante. A pecan, ela entra no segmento que já usava tradicionalmente, muitas vezes, essa noz chilena e que acaba provando e testando a pecan e percebe, então, uma vantagem em termos de sabor, né? E outra vantagem que é muito importante em relação a essa noz importada é a oscilação de dólar, por exemplo, que muitas vezes chega até a inviabilizar um produto industrial, né? Se faz um planejamento financeiro e aí o dólar dispara, sobe, desce, enfim, qualquer movimento internacional aí que atrapalha. Já a situação da nossa pecan produzida no Brasil, ela traz uma segurança maior para indústrias, né, que hoje absorvem uma quantidade significativa, especialmente indústria de pães, né? Hoje existe uma gama de pães especiais, pães nutracêuticos, né, que estão no mercado. Nós temos uma aplicação crescente no ramo sorveteiro, né? O sorvete de pecan a gente lançou na FISPAL do ano passado, aí um sorvete de pecan. Chegamos a ter declarações de especialistas como o sorvete mais saboroso que já provaram e tal, que era algo muito, muito gostoso. Nós temos o segmento de replicadores na forma de mix, então, que nos compram e misturam com outras nuts para fazer pequenos sachês de mix, né? E temos atacadistas que fazem uma distribuição em restaurantes, bares, né? Que usam como snack, né? Então, algo torrado salgado, feito na hora ali e tal. E o ramo confeiteiro também é um ramo que cresce muito, porque os doces de pecan estão crescendo, né? Temos aí os brownies, né? Os pralinés, né? Os muffins e outras aplicações que o pessoal tem feito aí. E a nossa tradicional torta, por exemplo, a Marta Rocha, né? Em que entra as nozes, né? E uma Marta Rocha com nozes chilenas em relação à Marta Rocha de noz pecan, quem não fez esse comparativo que faça, porque a noz pecan dá um show, né? Então, as aplicações vão desde aplicações industriais, né, ou comerciais, no caso de padarias e confeitarias, né? O ramo chocolateiro vem crescendo, né? Chocolateiros de Gramado, aí, né? Essas marcas conhecidas, né, tá? São importantes aplicações, então, que a gente tem percebido. A gente teve um probleminha de conexão aqui, mas já voltamos. E achei muito legal o Edson mencionar a torta Marta Rocha, né, que é uma criação de 1954, quando a brasileira Marta Rocha perdeu o concurso Miss Brasil, ficou em segundo lugar, mas uma doceria de Curitiba criou essa torta que acabou virando parte também das sobremesas consideradas brasileiras. E agora eu fiquei curioso em fazer uma torta Marta Rocha, como o Edson falou, usando a pecan. É muito legal. A Júlia também, ela é uma estudiosa de nuts e, inclusive, ela tem uma pesquisa nesse sentido também. Júlia, eu queria que tu contasse um pouco desse estudo que tu fizeste, né? E que tipos de observações assim que tu conseguiu colher através desse estudo. Tá, perfeito. Então, o meu mestrado, ele foi uma pesquisa onde a gente comparou uma dieta baixa em carboidratos com uma dieta baixa em carboidratos suplementada ou com azeite de oliva, 30 ml por dia, ou a noz pecan, 30 gramas por dia, que dá um punhadinho, né? Então, a gente orientou os pacientes, esses pacientes, eles tinham doença cardiovascular estabelecida, né? Ou tinham tido evento, ou tinham angina,
orientou eles a fazerem o uso desses suplementos por 3 meses. E a gente avaliou antes e depois. Não estão ainda todos os dados publicados, mas a gente tem um estudo, no qual a autora é uma colega minha e pesquisadora, Viviane Campos, e nesse estudo foi identificado que a noz pecan, e não o azeite, conseguiu reduzir o marcador colesterol não HDL, que é um marcador que junta LDL, IDL e VLDL, que são moléculas ditas ruins, né, que fazem mal e etc. Então, foi um resultado positivo, né, para noz pecan. E outra coisa que é importante de falar, agora que a gente está falando aqui de Martha Roche, coisas muito gostosas, é que quando a gente fala do uso da pecan para a saúde, né, a gente fala justamente dela sem adição de gorduras, né, a gente vê a noz pecan ali com óleo de soja, óleos que não são interessantes, sem adição de sal e sem adição de açúcar, né, a gente já está indo para a questão saúde, assim, e não tanto a questão de tantas delícias que podem ser feitas também com essa noz. É interessante também porque, além de enriquecer alguns pratos, ela também tem esse aspecto também da saúde, tudo. Mas mesmo assim, tem que dosar, não dá para ser assim, sair comendo, né, direto também. Né? Tudo tem um equilíbrio, não é, Júlia? Com certeza. Existe um estudo bem grande, que é o PREDIMED, que foi realizado na Espanha, e foi um estudo muito importante para a gente da área da pesquisa, das doenças cardiovasculares e das nuts, onde eles viram que a suplementação de 30 gramas de um mix de nozes reduziu a mortalidade em 30%. Né? Eles acompanharam as pessoas durante 5 anos, mais ou menos, e conseguiram identificar esse potencial, né? E vem daí essa recomendação de 30 gramas ao dia. Então, é um punhadinho. Quem é maior vai dar um punhado um pouquinho maior, de umas 35, né? Enfim, mas é mais ou menos um punhadinho, assim. E aí, realmente, tem que ser uma quantidade moderada, né? Porque ela é riquíssima em vários nutrientes, mas também em calorias. Então, a gente não pode comer em excesso, né? Então, essa dose de 30 gramas ela é bem interessante, assim, do ponto de vista de minerais, vitaminas, e não vai atrapalhar a questão calórica de um dia, né? Certo. Ô, Júlia, tem alguma relação com saciedade? Você comer as pecãs e aí ter uma sensação de saciedade maior também? Sem dúvidas. Primeiro porque ela exige mastigação, né? Então, o ato de mastigar favorece a questão da saciedade. Segundo, pelas fibras alimentares, né? Então, isso faz com que essa digestão ela fique mais prolongada, então gera mais saciedade. E também pela questão das gorduras, né? As gorduras, elas dão saciedade. Qualquer tipo de gordura dá. Mas, nesse caso, uma gordura muito boa, que é a que está presente nas nozes. Então, sem dúvidas, auxilia bastante. Inclusive, se a gente pensa numa salada, né? Se a gente polvilha ali as nozes pecan, a gente vai se sentir muito mais saciado do que uma salada simplesmente sem a pecan. Eu queria saber do Edson, o pessoal que talvez nos acompanha assim, e começa a se interessar, né? Ele é possível encontrar a nossa pecan gaúcha já em algum ponto assim de Porto Alegre ou até mesmo no interior? Os produtores eles já industrializam, são poucas empresas. Conta um pouquinho sobre esse aspecto para a gente, assim. Ô Emerson, deixa eu complementar a sua pergunta, que as pessoas costumam sempre essa curiosidade. Para começo de conversa, onde é que ela é cultivada? É em todo o Rio Grande do Sul ou tem uma região específica? Bom, Sandro, a tua pergunta é bem importante, né? Porque a tua pergunta é relacionada com capacidade produtiva, né? Porque por melhor que seja o produto, por mais propriedades nutritivas, que nem a Júlia estava falando, por mais aplicações delícias que tu faz aí na área gastronômica, né? Se nós não tivermos disponível o produto, não tem como usar, né, tá? E o Brasil vem aumentando exponencialmente, né? Os seus plantios. Nós, nos últimos 3 anos, aí, colocamos no mercado cerca de 600 mil mudas de pecan. É o maior crescimento mundial aí, em termos de aceleração de implantação de novos pomares, mas essas árvores levam aí até 3, 4 anos aí para iniciar sua produção com alguns poucos frutos, né? Então, comercialmente, assim, algo vendável lá no cesto, né? Em diante.
Então, o que a gente percebe? Assim, que a disponibilidade também para o uso ela vai aumentar, está aumentando. Tá? Com algumas oscilações de safra, por exemplo, que nesse ano nós tivemos aí uma safra devido à situação climática que afetou toda a região sul do Brasil, aí, com uma estiagem severa, né? E é justamente nessa região sul que nós temos a região produtiva, porque a Nogueira Pecã ela precisa de aí algo, né, superior a 200 horas de frio, abaixo de 7,2 graus acumulados, para poder fazer a sua fisiologia floral e tal, para dar os frutos direitinho. Então, ela perde a folha. Nessa época, aqui no sul, a gente está com tudo perdendo as folhas ou já só os galhos, né? Então, é uma caducifólia. Então, Sandro, ela só é possível ser produzida na região sul e a parte serrana da sudeste, né, tá? Então, tem uma restrição, né? Tanto que, em termos mundiais, né, são poucos países com aptidão climática e de solo para produção, que ela exige solos profundos e tal. Então, nós temos aí o primeiro país é o México, o segundo os Estados Unidos, né, que são dois maiores produtores, tem aí mais de 90% da produção mundial. E no hemisfério sul, nós temos a África do Sul, que se destaca, então, com o terceiro maior produtor, e o Brasil vem em quarta posição mundial, né, mesmo sendo uma região pequena dentro de todo o território nacional, que é essa região sul e parte da sudeste, mas comercialmente, especialmente a região sul. Está bem pulverizado. Dentro da região sul, nós não temos uma área microgeográfica, assim, com concentração. A maior área produtiva está em Cachoeira, né? Nós temos aí algo em torno de 1.200 hectares plantados com pecã. Aqui nós temos os maiores viveiros, temos as duas maiores processadoras também aqui, que descascam, né? Então, um bom percentual, talvez aí 80%, 90% das nozes de pecã descascadas vendidas no Brasil estão oriundas do processamento aqui em Cachoeira. Agora, para cá também vem produção de uma multiplicidade de pequenos produtores ou produtores médios, enfim, alguns grandes, de todas as regiões, né, então, produtivas do município dessa região sul. E aqui, então, se faz o processamento e a distribuição para o Brasil. E onde que se encontra? Né? A gente tem um foco, então, de distribuição nos atacadistas, né? Então, a gente trabalha hoje nos mercados, então, desde Porto Alegre, no mercado público, ou as capitais quase todas têm mercados, no mercado de São Paulo, né? Mercado central. Então, a gente tem essas lojas de empórios, lojas de produtos naturais, né, onde se encontra o produto, né? E também existe, né, hoje nos supermercados, né, uma gama aí de marcas, né, com nuts, inclusive pecana, tá? Algumas marcas são meramente reembaladoras, né, e algumas até de processadoras, né, de descascadoras, né, tá? Então, o produto está cada vez mais disponível para o consumidor, seja ele um B2B, né, de negócio para negócio, um confeiteiro, coisa assim, um restaurante, ou mesmo o consumidor doméstico final que vai fazer ou a sua alimentação dessas 30 gramas terapêuticas aí que a Júlia nos coloca, né, ou fazer as suas delícias do Sandro aí, né, até que muitas vezes não são tão saudáveis, né, dona Júlia, mas de qualquer maneira são deliciosas e saudáveis também. É tudo saudável. Eu vou passar no teste da Júlia hoje com a minha salada. Eu fiquei curioso com uma coisa. Tem como a gente saber, quando eu compro, tem como eu saber a origem? Eu posso ir, sei lá, ao mercado aqui onde eu compro e falar quero noz pecã brasileira ou ainda é difícil isso? Olha, o Brasil, né, ele tem uma série de restrições sanitárias, né, para importação de outros países, né? Mas recentemente houve abertura para importação de noz da Argentina, né, tá? Inclusive a nossa empresa tem obrigatoriamente que lançar mão de uma complementação do que consegue comprar dos produtores nacionais, né, de noz argentina. E agora muito dificilmente, né, a gente encontra noz no Brasil, né, oriunda de outros países. Agora, a rastreabilidade, Sandro, tá, é algo que está cada vez, a nossa empresa vem trabalhando até para automatização em cima desse processo de rastreabilidade, e vai ser bem possível, dentro de pouco tempo, né, até com QR Code, assim, chegar ali na embalagem e ver lá o produtor que produziu lá no interior do Rio Grande do Sul, lá que, né, que tenha o seu pomar de pecã. Então, hoje eu acredito que não seja muito fácil, né, quem te vende lá no mercado, lá te dizer, né, algumas marcas, como a nossa marca, ela tem uma embalagem a vácuo bonitinha, mas normalmente tem a tradição do acrílico, né? O pessoal abre uma embalagem a vácuo, feito carinhosamente com todo cuidado, e larga no acrílico ali para vender né, no repicado ali, né?
Certo, rastreabilidade é um tema tão importante, a gente abordou isso no último programa, né, Sandra, não é mesmo? Verdade. E sabe que, além de ser uma obrigação pela legislação, também é um diferencial para os produtos. A gente vai continuar falando sobre tudo isso, vamos ouvir da Júlia aí mais informações sobre os aspectos nutricionais, o importante da dieta, né? O Edson também vai nos contar também um pouco sobre essa questão da Nogueira Pecan, a árvore do bem, né, Edson? Não é mesmo? Então a gente vai falar tudo sobre isso, mas hoje a gente também vai estrear aqui um quadro novo, muito interessante. O Sandro é um especialista na questão azeite e vamos estrear um quadro hoje chamado aqui Um Rio de Azeite. É isso, Sandro? É isso aí. Conta um pouquinho desse quadro, como é que vai ser? Nesse quadro eu vou contar tudo sobre azeite. Ele vai entrar sempre aqui no intervalo do Agro Urbano, tem o patrocínio do Ibra Oliva, que é o Instituto Brasileiro de Olivicultura, e a gente vai contar todos os benefícios do azeite. Porque eu sempre falo que a gente, quando prepara uma receita, não precisa só usar um fio de azeite, pode usar um rio de azeite. A gente vai para o intervalo, então, vai ver esse quadro e, na sequência, a gente volta com os nossos convidados. Já está na hora da gente superar a ideia de que a acidez é o principal parâmetro de qualidade na hora da compra de um azeite. Eu peguei 2 azeites brasileiros da safra 2020 e fui consultar o índice de peróxidos. Esse aqui tem um índice de 5. Esse aqui tem um índice de 2,49. Mas isso é bom ou isso é ruim? Os peróxidos são elementos que se formam com a oxidação do azeite e eventualmente vão dar um sabor e um aroma de ranço para o azeite. O valor máximo permitido é 20, ou seja, 5 e 2,49 são excelentes valores e que indicam uma baita qualidade desse azeite brasileiro. Compre produto brasileiro, valorize produto regional e na hora de finalizar um prato, lembre-se, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bom, estamos de volta depois desse quadro maravilhoso, essas dicas especiais. Toda terça-feira vai ter uma dica do Sandro aqui, falando sobre azeite. Então, fica ligado, você que gosta de azeite, não perca, viu? Sandro, antes de a gente começar com o nosso papo, retomar o nosso papo aqui com os nossos convidados, o que tu tem aí para nós? Eu vou fazer a parte principal da receita. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse processo de caramelização das nozes. Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na minha frigideira uma mistura em partes iguais de mel e suco de bergamota. E vou colocar as minhas nozes aqui. Eu vou envolvê-las, elas vão secar aqui, e depois que elas secar, eu vou pôr sal e vou colocar no forno. Então, elas ficam mais uns 5 a 6 minutos no forno. O resultado que a gente vai ter, é algo super brilhante, assim, ela vai ficar mais brilhosinha e tá com todos esses sabores que a gente colocou. E aí ela entra no final da receita. Daí você vai trazer aqui para mostrar para a gente no final dela prontinha, é isso? Sem dúvida. Que ótimo. Então tá, Edson, no final do último bloco a gente estava falando aí, você fez uma descrição sobre, né, uma breve descrição sobre como funciona um pouco dessa atividade, né, da questão da produção, o tempo que leva, um pouco da comercialização. Recentemente eu vi um estudo agora que saiu de uma instituição internacional falando que foi orientados aos investidores que investissem apenas em negócios que tivessem cuidado com o meio ambiente, que respeitassem questões de sustentabilidade. A gente que sabe que a Nogueira Pecan é uma árvore perene, uma cultura perene, né? Você planta, mas por trás de toda essa atividade agrícola, dessa cultura, existe uma questão simbólica também relacionada à questão ambiental, né? E eu sei que vocês até adotaram aí um slogan, a árvore do bem, né?
Como você vê toda essa questão ambiental, questão da sustentabilidade? Eu sei que vocês também, na Divinante, têm essas preocupações com outras questões de energia renovável. Hoje, eu diria mais que, além de ser possível, é necessário você produzir com preocupações de questões ambientais e também para que você, até afinal, que trata de uma cultura também que tem esse aspecto da saúde. Isso é uma preocupação presente mesmo quem trabalha com a nossa pecan? Olha, trabalharmos com árvores, né, já é algo que remete obrigatoriamente a essa situação de fixação de carbono, né, é mais uma árvore no mundo, né? Então, quando a gente fala de uma árvore que produz frutos saudáveis, né, como a Júlia estava nos falando, né, é algo melhor ainda, né? Quando a gente fala desses frutos saudáveis sendo produzidos por pequenos agricultores, né, que a nossa empresa tem cerca de 3.000 produtores que predominam da agricultura familiar, né, e muitas vezes substituindo o tabaco, né? Então, a gente também aí acha melhor ainda, né? Quando essas nogueiras aí dão sombra no verão para animais, muitas vezes pastoreados no entremeio, né, sabe? Então, até a sombra da nogueira faz um conforto térmico animal aí com um consórcio pecuário. Então, melhor ainda, né? Tá? Então, quando a gente junta tudo isso numa empresa que faz também todo um respeito ambiental, né, para o seu processamento, usando energia de biomassa, energia fotovoltaica, né, sabe, recuperação do solo, né, e faz o aproveitamento do substrato das suas mudas de resíduos industriais próprios e das outras indústrias da região, então a gente entende que é toda uma cadeia produtiva atrelada, né, a essa situação de preocupação, sim, com o meio ambiente, né, para produzir essa árvore que a gente chama, então, da árvore do bem. Tá? Então, a gente acredita, sim, né, que aquele que consome um doce, um pão, né, ou compra as nozes, né, tá? Ele está botando o pé nessa cadeia produtiva, ele está corresponsável, né? Porque hoje o consumo responsável é algo muito em voga, né, tá? Então, no momento que tu consome alguma coisa de uma empresa que degrada, né, tá? Tu está coparticipando disso aí, né, tá? E no momento que tu te associa através do consumo, direto ou indireto, de um produto que tem toda uma estrutura preocupada com essa questão socioambiental, tu também é corresponsável, né? Então, o consumo responsável é algo que está crescendo no mundo inteiro, né? E nós nos preparamos para isso. A empresa nasceu com isso no seu DNA, né? Tá? Recuperando a nossa sede, inclusive, é instalada em cima de uma área terraplanada, em que o solo seria não agrícola, né? E hoje nós temos nogueiras produtivas, temos um viveiro que é o maior do mundo, com 400.000 nogueiras, né, em raiz embalada, 400.000 mudas, né, que são, então, destinadas à formação desses novos pomares, né, e com pioneirismo absoluto, né, a gente consegue aí fazer mudas em estufas, temos o maior contingente de mudas em estufa do mundo também, e estamos aí com, além de termos toda essa preocupação socioambiental, né, tem a questão renda, né, a questão econômica, que está associada também com essa sustentabilidade, que tem que ser olhada não só do ponto de vista ambiental, mas também financeira. Então, o fato de poder sustentar uma família no campo, né, fixando jovens rurais no campo, que é uma grande preocupação essa questão da sucessão, né, então, dar renda com a planta que a gente conseguiu uma genética que não demanda uma carga agressiva de agroquímicos, né? Então, isso barateia o processo produtivo, então é mais barato e, ao mesmo tempo, sustentável do ponto de vista econômico e ambiental, né? E a nossa empresa se formatou aí para dar todo esse suporte, além de uma muda de qualidade, com essas características genéticas, né? Dando todas as orientações técnicas e adquirindo a safra desses produtores através de uma parceria continuada, né? Tá? Então, é um modelo aí pioneiro no mundo, né? Sabe o que eu acho interessante? Que quando a gente fala de escolhas alimentares das pessoas, e aí a Júlia também pode me ajudar nesse tema, né? Até alguns anos atrás, as escolhas eram feitas em função do que era bom para o seu corpo. Então, eu escolho um determinado produto pensando isso vai ser bom para mim ou não. E nos últimos anos vem aumentando a consciência de, ok, esse produto vai ser bom para mim, mas será que também ele vai ser bom para o meio ambiente? Né? Eu estou consumindo uma coisa que faz bem para mim, mas que para o meio ambiente é danosa. Então, isso é uma nova consciência que emerge do consumidor, para o consumidor, do consumidor nos últimos anos, né? É assim, Júlio, você chega a perceber assim no público com quem você trabalha essa preocupação também?
Sim, com certeza, nas pessoas e também dos profissionais da saúde, né? Essa consciência de que nós somos parte integrante de um sistema. Então, não adianta só fazer bem para a gente, né? Tem que fazer bem para o todo. Que a gente estamos todos juntos, né? Dentro de um mesmo sistema, ele precisa ter saúde. Isso é bem, bem importante. E eu acho que essa consciência realmente ela vem crescendo. Falando de sistema, Emerson, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é a minha beterraba, que eu assei no forno, porque aí ela preserva mais o seu sabor. Na verdade, ela intensifica o seu sabor. Então, agora que ela está assadinha, eu vou descascar e vou colocar ela na salada. Olha a fumaça saindo. Enquanto o Sandro descasca essa beterraba, Júlia, como que o pessoal assim acaba? É possível você fazer uma dieta onde que esteja presente, vamos dizer assim, significativamente um volume de nuts, sem que você também possa prejudicar essa alimentação? Eu quero dizer o seguinte: a ausência de outros tipos de alimentos também são importantes. Então, você não pode fazer uma dieta louca só à base de, vamos dizer, de noz e porque ela é um produto saudável, vai achar que tá bem, né? Não é assim, né? Não, com certeza. E até essa questão, às vezes o pessoal fica meio desesperado, né? Agora tem que tomar um copo de suco de uva por dia, agora tem que comer um punhado de castanhas. Bom, se eu comer tudo isso, eu não paro de comer, né? Então, assim, a gente tem que inserir, né, esses alimentos que têm essas características funcionais para ter uma boa saúde. E pensando na nossa pecan, a gente consegue inserir ela de diversas maneiras, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, para dar um crocante no iogurte, ao invés de usar um cereal super açucarado, coloca a pecan picadinha, fica super gostoso, com uma fruta picada e tal. A gente pode usar, por exemplo, para compor um lanchinho. Então, tem a questão da fruta não oferecer tanta saciedade, né? O pessoal diz, você comer maçã, eu fico com mais fome. Tá, mas se a gente colocar a maçã e mais a pecan, a gente fica mais saciado. Então, também é uma outra forma de fazer isso. A gente pode usar a nossa pecan, por exemplo, tostadinha em cima de uma sopa, né? Também com essa ideia de dar um crocantezinho, né? Ao invés de usar o crouton, que são os pãezinhos, a gente coloca a pecan. Então, com pequenas quantidades e de diferentes formas, a gente consegue enriquecer a alimentação. Eu pego a nossa pecan, às vezes, trituro no liquidificador e boto como uma farofinha por cima da sopa, assim. Eu já falei pro Edson. Fica muito bom. Edson, tu falaste agora há pouco sobre, né, os parceiros, que são um número muito expressivo, né, se não todos ligados à agricultura familiar, né? Essa característica, assim, é maior, assim, em pequenos produtores também, e para que as pessoas tenham uma ideia, assim, quando você produz um fruto, esse fruto, assim, ele tem algumas características, né, que podem qualificar ele mais ou menos também, né? Conta um pouco para a gente, assim, para gente que não tem um pouco de conhecimento, como que é desde lá do plantio, porque vocês dizem aí que vocês vendem desde a muda e depois até compram o fruto depois, né? Conta um pouquinho de como é esse ciclo, só para que as pessoas tenham ideia até o que acontece até chegar ao consumidor, né? Certo. Bom, eu diria que a coisa começou no nosso sistema lá numa genética, né, num cruzamento feito em 1937 nos Estados Unidos, né, em Brownwood, no Texas, lá, em que surgiram os primeiros cruzamentos de uma variedade chamada Barton, que é uma variedade não muito conhecida nos Estados Unidos, não muito expressiva, e que foi lançada lá em 54, né, e aí entrou no Brasil em 74, e aí ela acabou misturada a outras variedades introduzidas pelo seu Geraldo Link aqui em Cachoeira. Eu estudei essas variedades de 1990 até 2000, né? Então foram 10 anos de avaliação varietal, e nós chegamos então na Barton como a mais resistente a doenças, com a melhor produtiva e tudo mais. Então a gente oferece uma genética, né, diferenciada para esse produtor, adaptada à nossa realidade de clima de solo e tal, e com baixa demanda de agroquímico.
Aí isso, então, perfaz um conjunto, né, que a gente chama sistema divinante de produção, em que a gente oferece, né, um manejo para essa plantinha, que é um bebezinho que vai a campo, né, que precisa do manejo. E aí a gente oferece, então, todo um treinamento, né? A gente tem uma plataforma online e tal, que no área de produtor, com vídeos instrutivos, com tutoriais, com manuais, né? E a gente faz muitos treinamentos presenciais também, grupais especialmente. E aí a gente acaba, então, repassando essas informações, né, para gerar a melhor qualidade de frutos, né? Então, mesmo em anos que a gente tem aí uma estiagem severa como esse, que a produção foi menor, mas assim, ainda assim, a qualidade de fruta é excepcional, né? Excepcional, na maior parte dos casos, né? Com um sabor adocicado, né? E uma característica comercial que é bem importante, que é o percentual de amêndoas aproveitáveis dentro do fruto. Isso que está comendo aí, a gente chama de amêndoa, né? Que é o endocarpo, a parte mais interna desse fruto, né? Que tem aí mais de 70% de gordura, né? Uma gordura boa, né? E que a Júlia já nos fala, né? Tá? Isso aí é a amêndoa, né? Tá? Então a noz é a noz com casca, né? Tá? Que é um fruto seco, né? Então tem aí a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas e Frutos Secos, né? Então é um conjunto de nuts e outras frutas secas, então que são produzidas aí no Brasil. A gente nessa compra do produtor, né, a gente acaba tendo uma avaliação da qualidade desse produto, porque além de todos os cuidados, né, com o manejo de boas práticas agrícolas, né, para não haver uma contaminação a nível lavoura ou transporte, né, esse produto é avaliado na recepção e qualificado, né? Então, com esse percentual de amêndoas, essa parte comestível, que é a parte que vai ser vendida, porque a casca ela vai ser ou usada como um subproduto, né? Ou até usada como substrato para as mudas, né? Então, ela pode ser decomposta e usada para as mudas. Ou ainda num churrasco, né? Eu já ouvi pessoas usando até para fazer um churrasco até. A casca é usada para defumação também, né? Então, a gente usa para vários fins, enfim, essa casca tem boas propriedades antioxidantes, assim, importantes também na casca, seria a embalagem que a natureza proveu essa rica coisa aí, que é rica em gordura. E se não tem uma embalagem muito rica em antioxidantes, né, pode rançar. Né? O Emerson, falando em churrasco, eu só queria mostrar aqui como é que está a caramelização da minha abóbora, que foi assada no forno, olha só, com a superfície caramelizada. E aí... Hoje, caprichou na provocação, hein? Olha, e sabe o que eu vou colocar? As últimas gotas que eu tenho de um produto gaúcho que eu amo, que é vinagre de vinho tinto, aquele vinagre colonial. E, tá acabando. Eu tô precisando de vinagre. Eu preciso ir ao sul, porque tá acabando o meu vinagre. Eu vou temperar a abóbora com limão, separadamente da beterraba, que eu vou temperar com esse vinagre de vinho tinto. O Sandro é um chamado sampaúcho, né? Ele conhece mais os produtos gaúchos do que qualquer outro gaúcho. Júlia, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né, de ficar dentro de casa, se fala muito na questão da imunologia, né? Como os aspectos que ajudam no sistema imunológico, né? No caso das nuts, elas também auxiliam nesse sentido? Sim, elas são fontes de alguns aminoácidos que a gente chama de aminoácidos essenciais, né? Que só a alimentação nos fornece, o nosso corpo ele não produz. Então, elas são ricas nesses aminoácidos, que são pequenas proteínas. Isso favorece a nossa imunidade. E outro ponto também, que é super importante, que pelo teor de fibras e de antioxidantes, elas regulam o nosso intestino, modulam o nosso intestino, né? E isso favorece a imunidade. Então, por duas vias diferentes, elas auxiliam, sim, a deixar o nosso corpo mais forte. Isso é bacana, né? Será que o produtor ele também tem conhecimento de que esse fruto ele tem tantas propriedades assim? E isso é o que também... porque tem um valor, né? Muitas vezes as pessoas chegam assim, como, né? Puxa, eles se espantam com o valor, né? Mas tem todo um processo. Você diz aí que a árvore pode entrar em produção com 4, 5, 6, até 7 anos, né? E então isso faz parte de todo um processo que vai enriquecendo e também agregando valor a esse produto, né?
Exato, a gente tem toda essa demora, né, que isso tem que ser considerado, porque tempo é dinheiro, como diz o ditado, né, então o produtor, ele tem que ter essa persistência, né, de ficar cuidando da árvore até ela entrar em produção e depois ir aumentando gradativamente, né, e tem a questão do aproveitamento, porque quando a gente pensa numa noz, que algumas pessoas conhecem, né, ela tem uma carapaça importante da sua estrutura de fruto, né, que fica no campo já, que é o epicarpo, né, aquela parte verde, né? Dentro disso tem a noz, né, que 50%, em média, é essa casca dura marrom, né? E ela não algo que sirva para alimentação, né? Pode servir para chá ou outros usos, mas não para alimentação. Então, aí se tira essa parte no processamento, descascamento. Então, se aproveita aí, em média, né, a média de processamento industrial das novas variedades, né, especialmente a Barton, é superior a 50%, né? Mas não passa muito, vai a 56, 57 aí no máximo, tá? Por cento, o resto é casca, então se perde. Então, quando a gente remunera o produtor num valor, né, isso é quase duplicado, né, automaticamente para o produto que é líquido aproveitável, que é são as amêndoas, né, tá? E, infelizmente, né, boa parte das nozes pecan comercializadas no Brasil, elas são tributadas como qualquer produto, né? Não tem nenhum tipo de isenção, né? Então, tu compra aí um produto, por exemplo, da nossa empresa, é 18% de CMS, né? Então, existe um pleito para essa redução, né? Como o azeite de oliva acabou tendo, né, tá? Para poder incentivar essa cadeia produtiva que é nova, né? E precisa ainda de um suporte, né, tá? Tributário. Então, boa parte do preço final que o consumidor muitas vezes se queixa, aí, que realmente não é um preço popular, né? Ele é tributo, né? Tributo desde o campo, lá do óleo diesel do campo, né? Dos produtos do campo, dos encargos trabalhistas de quem processa, né? Depois do transporte, né? A toda a estrutura, né, de distribuição até chegar na ponta, né, sabe? Então, enfim, né? A gente que está nessa posição maluca aí de ser empreendedor no Brasil, né? Nesse ambiente caótico por empreendedorismo, né? Enfim, Sim. enxerga por esse lado, né? Deixa eu aproveitar que você está falando dessa questão de empreendedorismo. A Divinut, a qual você é o diretor lá em Cachoeira do Sul, está completando 20 anos. E vocês também, além de, né, ter uma propriedade lá onde que tem o processamento, acontece todo o processamento lá das nossas pecan, onde tem um viveiro, né? Vocês também agora estão pensando em abrir para receber o público, né? A gente conversou aqui também um tempo atrás sobre o turismo, que está o turismo regional crescendo muito. Vocês também têm ideia de abrir para o público, receber o público lá, porque a propriedade é muito bonita também, né? Sim, a empresa montou, numa parceria com o Bacharelado em Turismo da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, um projeto de turismo receptivo para a cidade, né, como um todo, chamado Projeto Receber. E dentro dessa proposta, né, a empresa se coloca como ponto turístico, né, ela se propõe a isso, né, e se preparou para isso, né, e vem aprimorando, né, as recepções. Nós temos um museu da nossa pecan registrado no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que hoje tem parte apenas com as suas mostras, né, especialmente uma mostra de quebra-nozes, né, e uma parte da Guerra da Secessão. Mas estamos preparando um ambiente melhor, né, para que a gente tenha ainda um museu verdadeiramente estruturado, né, tá? E a empresa oferece um pequeno tour, né, para conhecer as suas partes, né, de viveiro, pomar, né, tá? E isso acontece muito frequentemente pelos produtores interessados, ou, melhor ainda dizendo, pelas pessoas que muitas vezes não são produtores, né? São profissionais liberais, funcionários públicos, e querem se tornar produtores, né? Então, a gente mostra tudo, como funciona, inclusive a parte técnica, a parte da estrutura financeira do investimento, né? Para que isso seja encarado como um investimento, sim, além de toda a parte poética, toda a parte ambiental e tal, mas tem a parte econômica, né? Que é algo muito importante, né? E que, enfim, né? Fica disponível ali para quem nos visitar. E o público em geral, a gente recebe muitas escolas, né? E temos alguns pontos interessantes. Um deles, tu falava ali da persistência, né? Que foi
do empreendimento que a gente fez de um viveiro importante de raiz nua, né? No início da empresa em 2000, e nós tivemos, em 2 anos de investimento, somente uma planta, né, chamada Persistência. E ela a gente arrancou do solo, transferiu para um saco, né, uma embalagem, e ela é esse símbolo de transição hoje do método que a gente usa, que é a raiz embalada, né? Então, fomos pioneiros aí no Brasil e quase no mundo, né, nesse método comercial de raiz embalada. Então, essa Persistência, ela é uma árvore hoje dando frutos, a gente está literalmente colhendo os frutos da persistência, né? E ela está sendo nesse momento preparada, inclusive, né, com espaço, né? E no dia 17, agora de julho, com o aniversário de 20 anos, a gente está preparando também um espaço no nosso site, contando a nossa história da empresa, né, de persistência, e convidando as pessoas a deixarem as suas histórias e olhar, né, as histórias de outras pessoas também. Então, no site, a gente está preparando um espaço para isso, né? Porque muitas vezes olhar outras pessoas que persistem inspira, né, a ter mais aquela forcinha no momento de dificuldade. Estamos aí num ano extremamente complicado, né, no âmbito econômico, saúde e tudo mais, né? Então, essa inspiração, né, para a persistência, né, tá? Ela é algo muito importante. E estamos plantando uma segunda nogueira, né, tá? Também nesse ano, né, tá? Que é a esperança, né? Então vai ter uma outra nogueira, então um outro ponto lá de visitação, né? E a gente vai fazer toda uma abordagem com painéis a respeito do que é persistência, né? Tá? Toda uma digressão poética, etimológica, enfim, né? Tá? E até filosófica em cima da questão persistência, esperança e tudo mais. Que bacana, viu, Sandra? Persistência e esperança. Júlia, fala um pouquinho também desse teu trabalho que tu faz, que é também fantástico, né? Que levando um conhecimento, né, para um público que talvez assim não tenha noção, a não ser quem estuda realmente, né? Mas também você usando como um elemento um fruto de uma produção local aqui, regional, né? Que tem um valor nutricional riquíssimo, né? Como é que é? Conta um pouco do seu trabalho, por favor. Então, o mestrado, que foi onde eu usei a PECAM, né? A gente fez ele com indivíduos que vieram ali do Instituto de Cardiologia, né? Que é o Hospital do Coração aqui de Porto Alegre. Foram recrutados ali mesmo e foram submetidos àquela intervenção que eu comentei com vocês, né, da dieta e associada a nosso PECAM 30 gramas ou então ao azeite de oliva 30 ml. E eles foram acompanhados durante os 3 meses, né, onde a gente fornecia esses insumos, tanto a PECAM, né, quanto o azeite de oliva. Foi muito bacana, assim, de fazer esse estudo, de também dar a possibilidade de algumas pessoas que nunca haviam consumido PECAM, né, consumirem pela primeira vez. Então, toda essa aceitação também foi acompanhada e foi muito interessante, com resultados positivos, né, por mais que ainda a gente não tenha todos eles publicados. E atualmente eu faço meu doutorado, e aí eu trabalho com um mix de castanhas, que até a PECAM não entrou, mas a gente trabalha com amendoim, castanha do Pará e castanha de caju. Então, mais ou menos a mesma ideia, mas a gente agora está usando esse mix com indivíduos que sofreram um infarto. Então, eles tiveram um evento, a gente chama eles no hospital e eles entram para o nosso estudo e fazem esse acompanhamento, né? Fazem essa suplementação. E os resultados disso a gente ainda não sabe, o estudo ainda não terminou e ele está parado, né, em função da pandemia. Mas queremos aí retornar e dar continuidade a esse trabalho. Olha, a esperança é a última quinoses. Certo, Edson? Eu queria complementar algo que o Edson trouxe antes, em relação à casca da noz, né, nessas minhas leituras, né, e estudos sobre a PECAM, a gente já tem alguns estudos publicados falando do potencial do chá, né, da casca de noz, para redução de colesterol e outros benefícios. Então, a gente ainda não tem estudos tão grandes, né? Mas a gente já tem estudos iniciais que nos trazem boas notícias, assim. Então, também seria uma maneira da gente explorar, né, a PECAM na alimentação. Que bacana, que bacana. Quanta coisa interessante, né, Sandra? E a receita, como é que está se encaminhando? A gente está quase chegando no final do programa. Está pronta, e agora a gente precisa da avaliação da Júlia. Júlia, aqui a gente tem beterraba assada no forno, abóbora assada no forno, as nozes pecãs caramelizadas com bergamota e mel
eu temperei com azeite, sal, pimenta do reino, vinagre colonial de vinho tinto, vindo também do Rio Grande do Sul. Coloquei um pouquinho de queijo de cabra em cima para dar aquele tchim, assim, aquele gostinho ácido bom, e umas folhinhas de agrião para finalizar. Que tal? Nossa, achei incrível. E eu acho que é uma combinação super legal para quem come salada errado, né? Muita gente que diz que não gosta de salada, e eu digo, então tá comendo errado. Porque saladas assim não tem como não gostar, né? Então, muito, muito bacana a receita, deve estar uma delícia. E onde é que a gente encontra essa receita aí, Sandro? A receita vai ficar no canal do Agro Urbano para todo mundo depois do programa. Olha, que beleza. Bueno, Edson, eu queria então que tu pudesse aí falar um pouco, finalizando aí para nós um pouco ainda sobre a Divinante, para dizer onde é que a gente poderia encontrar no site, aí, qual é o site para a gente encontrar um pouco mais de informações, e te dizer que foi um grande prazer aqui te ter contigo aqui e trazer essas informações sobre uma cultura muito interessante, muito nutritiva e também muito saudável, né? Então, muito obrigado mesmo e te agradeço aí pela tua atenção aí por participar conosco. Bom, Emerson, nós que agradecemos a oportunidade, estamos aí falando um pouco do nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho aí. Eu me dedico há 30 anos a Nogueira Pecan profissionalmente, iniciei em 1990 com a Link, né? E já há 20 anos com a Divinante, né? E nós formamos a empresa do zero, assim, com uma ideia, né? Um sonho, e esse sonho se transformou em realidade e passou a ser sonho e realidade para muita gente ainda, tá? Especialmente esses produtores, né? Que muitos deles não eram produtores, se tornaram produtores, outros migraram das suas atividades, né? E com a grande maioria, e com pequenos produtores tendo, assim, uma renda complementar, né? E que talvez no futuro seja até a renda principal da propriedade, né? Cada vez que a gente vê uma lavoura de tabaco aí sendo convertida em lavoura de pecana, sabe? Eu lembro da minha mãe que morreu com câncer de pulmão, né? Sabe? Foi fumante por muitos anos, né? Tá? Então a gente transformando, quer dizer, uma lavoura de doença numa lavoura de saúde, vamos dizer assim, né? Tá? Isso nos motiva, né? Além do aspecto financeiro, né? A gente também enxerga esse aspecto que é, na verdade, um slogan que a gente tem levado para os produtores, né? É que sou produtor de saúde, né? Eu cultivo a árvore do bem. Que bacana. Que legal. Qual é o site lá? Como é que a gente A gente tem o site www.divinante.com.br, né? Estamos aí nas redes sociais também, Instagram, né? Com o Facebook, né? Tá? Temos a fanpage. Então, o pessoal procurando lá por Divinante vai encontrar, né? E temos lá instruções aí da área da saúde, né? Esse assunto que a Júlia domina muito bem aí. Temos receitas, temos notícias do segmento, né? Tá legal, muito obrigado, Edson. Júlia, quero te agradecer também e quero que tu deixe uma mensagem onde o pessoal pode buscar mais informações sobre isso que tu falou, te conhecer um pouco mais também. Deixa aí para nós aí o teu site, enfim, tuas redes sociais, por favor. Claro, quero agradecer muito o convite, adorei estar aqui, foi muito, muito especial. Além da pesquisa, eu também sou nutricionista clínica, né? Então faço atendimento em consultório particular. E para saber um pouco mais do meu trabalho, tem o Instagram, que é bem ativo, então é Nutri Julia Lor, que é de nutricionista Julia Lorenzon. E também vou deixar aqui o meu e-mail, julia.lorenzon@gmail.com. No Instagram vocês têm várias informações. Muito obrigada. Que bom, a gente adorou também, foi muito legal a tua participação também, o Edson enriqueceu muito esse bate-papo. Sandro, como é que tá essa receita aí? Vamos se despedir? Esse é o tradicional tchau do Sandro, esse é que ele sempre termina de boca cheia, não dá. Pessoal, muito obrigado, viu? Até uma próxima, vamos em frente, valeu!